Paz do Senhor, meus amados irmãos. Bom dia a todos, que Deus abençoe a vida de cada um. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 é o texto para a nossa reflexão de hoje. E o texto diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Meus amados, eu quero tratar de um assunto aqui que quem sabe eu vou desagradar pessoas, mas eu não posso deixar de falar a verdade por causa de homens. Eu fui chamado para agradar a Deus assim como você foi chamado para agradar a Deus. Não existe outro caminho. Não existe outro mediador. Não existe outro intercessor. Não existe outro que possa nos levar até Deus, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há quem possa interceder por nós se não for Jesus. Não há outro caminho, porque ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14,6. E outra coisa, não existe 2 deuses, 3 deuses, 4 deuses, 5 deuses, 10 deuses. Há um só Deus, um só Senhor, há um só batismo e um só Espírito. Não existe outros. Não existe deuses, existe Deus, o Altíssimo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E só existe um que possa nos levar até ele, que é o seu Filho Jesus. Quando você for orar, você tem que orar em nome do Senhor Jesus. Não existe nem, irmãos, aleluia, algum amuleto ou alguma coisa que possa nos levar até Deus. Só Jesus Cristo mesmo, e mais nada e mais ninguém. Eu quero que você hoje entenda que muitas das vezes Deus não ouve orações de muita gente por causa disso. Porque está orando e pedindo a algo que Deus não se agrada. Você deve estar entendendo o que eu estou dizendo. Está se ajoelhando diante de coisas que Deus não se agrada. Está pedindo para alguém que já morreu ou que está morto. Há um só que ressuscitou dentre os mortos e o nome dele é Jesus de Nazaré. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo até hoje. É por isso que a gente ora em nome do Senhor Jesus Cristo aqui. Se a gente for pedir algo para Deus, sem passar por Cristo, não vai chegar diante de Deus. Até porque esta obra quem realizou foi Deus o Pai. Ele viu que nós não ia ter chance, ele viu que pelos nossos méritos nós não ia conseguir, nem ia chegar a lugar algum, e ele fez o quê? Enviou o seu filho. Você sabe que eu fico conjecturando às vezes essas coisas? Conjecturar significa a gente pensar em como que foi a situação. Você já imaginou Deus olhando para a terra e olhando para nós aqui, vendo que nós não ia ter chance nenhuma de salvação, e Deus olhando para o seu filho e falar: filho, você vai ter que descer lá embaixo. Você vai ter que descer lá para salvar o Hamilton, a Elizabeth, a Maria, a Sônia, o Marcos, o José, o Pedro, o João. Você vai ter que descer lá, você vai ter que dar um jeito. Até porque, para que Deus salvasse a humanidade, tinha que ser por alguém que não tinha pecado. Não tinha como Deus salvar a humanidade com um pecador, mas tinha que ser por alguém que não tinha pecado. Não tinha como Deus fazer com que sejasse derramado um sangue de um pecador, não. Mas sim de um santo. Não é à toa que o sacerdote lá atrás ele tinha que matar um cordeiro para apresentar o sangue diante de Deus, de um cordeiro imaculado, de um cordeiro sem defeito, sem ruga, sem doença, sem nada de defeito. E o único que poderia fazer isso era o próprio Filho de Deus. Então imagine Deus falar: filho, você vai ter que ir, você vai ter que descer. Não vai ter outro, não vai ter outra
Não vai ter nada que possa salvar a humanidade. E o Senhor envia a Jesus e faz com que ele nasça de uma mulher chamada Maria, uma mulher que guardava-se a sua pureza e temia a Deus. E não é qualquer uma. Esses dias eu estava pregando na nossa congregação. Você imagina ser escolhido por Deus para gerar o seu próprio filho? E o que ela concebeu? E você pode perceber, se você for ler o texto em Lucas capítulo 1 lá, você pode perceber que a própria Maria não estava acreditando na palavra que o anjo estava entregando para ela. Ela servia a Deus, guardava a sua pureza, temia a Deus, andava diante da presença de Deus, e quando o anjo veio falar com ela anunciando o que ia acontecer, ela mesma não acreditou, porque ela nunca tinha se deitado com homem nenhum, e ela falou, como que pode isso acontecer? Aí o anjo falou para ela, porque para Deus nada é impossível. Então esse dia eu estava pregando, olha, ela foi uma mulher diferente, irmão. Ela era diferente, até porque hoje ela já não está mais no meio de nós, ela está mortinha da Silva. Então ela era uma mulher diferente para ser escolhida por Deus para gerar o próprio filho, e o que dela ia ser gerado era do Espírito Santo. Ou seja, algo santo, santo. Até porque Deus não ia permitir que seu filho viesse de qualquer mulher, de uma mulher que fosse prostituta, um exemplo. Jamais. Então o Senhor escolhe alguém diferente. Aí hoje eu estou vivendo no meio de um povo, estamos vivendo uma sociedade, ou em um mundo que o catolicismo ele é bem predominante, né? E muitos têm essa mulher por uma mulher santa, né? Querendo ou não, para ser escolhida por Deus, com certeza, ela era uma mulher diferente. Mas santa ou santo é só um, que é Jesus, e mais ninguém, irmão. O que Jesus é santo, o que for considerado santo, não sendo Jesus, não é santo. Tudo aquilo que é considerado santo e não é Jesus, não é santo. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você estiver entendendo, escreve aí no comentário. Eu estou entendendo, pastor. Jesus é o único santo. Jesus é o único que não tinha pecado, não tem pecado e carregou pecado. Jesus é o único que pode te levar até Deus. Deus não tem secretário, Deus não tem secretária, Deus não tem nada, nenhum auxiliar, nada. Tem o seu filho, que ele deu a própria vida do seu filho para mostrar que em seu filho, fora do seu filho, na verdade, não há quem possa salvar e não há salvador. Porque toda salvação, todo perdão, tudo está em Jesus. Toda obra de Deus é Jesus. Toda bondade de Deus, Jesus. Toda misericórdia de Deus, Jesus. Toda graça, Jesus. Ele é tudo e em todos. Não há outro, não há nada, não há ninguém, não há quem possa nos levar até Deus. O que passar de Jesus é conversa para boi dormir. De Jesus não passa. Ele é. Ele era, ele foi e ele sempre será. Na verdade, ele era, ele é e sempre será eternamente. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e o que há de vir. Paulo diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, guarda essa palavra no seu coração. Se você quer obter salvação e se você quer se chegar até Deus, somente por Jesus. Se um dia você quiser entrar no reino de Deus, somente por Jesus. Se você quer ser uma pessoa diferente, Jesus. Se você quer ser uma pessoa boa, Jesus. Se você quer ser transformado, Jesus. Se você quer conhecer a verdade, Jesus. Se você quer ser liberto, Jesus. Não há outro que possa fazer alguma coisa na sua vida, a não ser nosso Senhor e Salvador Jesus. E a boa notícia é que Ele está vivo.
E você pode clamar com ele qualquer hora, aí no seu quarto, na sala, na cozinha, lavando louça, lavando roupa, limpando a casa, lá no seu trabalho, fazendo aquilo que você faz lá, em qualquer hora, em qualquer lugar. Jesus está sempre disponível. Ele não está em um lugar específico. Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. Não há o que reconhecem Maria ou algum outro tipo de coisa que vai receber salvação. Um dia eu vi alguém pregando. Como eu já disse, eu tenho um grande respeito, porque Maria era uma mulher diferenciada, uma mulher agraciada mesmo, diferente. Mas um dia eu ouvi alguém dizer assim: ah, Maria estava pregando na rua, Maria salva, vai até ela, tal, tal. Eu falei: Deus, tenha misericórdia. Jesus, tenha misericórdia. Até porque a própria irmã Maria, que nós um dia vamos conhecer ela lá, quando dos mortos ressuscitar, quando nós chegar lá, a gente vai conhecer ela. E ela, na Bíblia Sagrada, em João capítulo 2, quando acabou o vinho lá naquelas bodas, naquele casamento em Caná da Galileia, chegaram em Maria, que eu acho que ela era ali algum ajudante, alguma coisa ali, e a Maria olhou para Jesus e apontou para Jesus e disse: faz tudo que ele vos disser. Ô, irmãos, como Maria era uma mulher de Deus, como Maria era uma mulher diferente, como Maria reconheceu a obra de Deus. Maria reconheceu que a obra de Deus estava em Jesus e não nela. E se a gente quiser seguir um exemplo e alcançar a salvação, é só olhar para a vida dela. Ela olhou para Jesus, olhou para aqueles camaradas e apontou para Jesus e disse: faça tudo o que ele vos disser. É ele quem manda, não é eu. É ele quem faz, não é eu. É ele quem resolve, não é eu. A última palavra vem dele, a palavra não é minha. É isso que ela quer ensinar. Ela aponta para o Senhor. Ela mostra para aqueles homens quem podia fazer. E hoje não é diferente. Então eu tenho aqui uma admiração incrível. Mas o Senhor da minha vida é Jesus Cristo, porque foi a própria Maria que direcionou. Então é o que eu quero mostrar para vocês nessa manhã, através dessa palavra, que Jesus, ele é o único mediador. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele, aleluia, a salvação. Ele é o Deus verdadeiro, ele é a vida eterna. Louvado seja Deus. Um dia nós vamos conhecer ele. Um dia nós vamos entrar no reino. E eu quero que você esteja lá comigo. É por isso que eu estou mostrando o caminho para você. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Jesus, por me ajudar a pregar a sua palavra. Obrigado pela tua sabedoria, pelo teu direcionamento. Que essa pessoa, Pai, os olhos delas sejam abertos nesta manhã. Que o entendimento dessas pessoas sejam abertos para a tua palavra. Que o coração delas sejam tocados, sejam quebrantados. Que o coração delas, Pai, sejam cheios de amor, de bondade, de beniguidade, de misericórdia. Sejam cheios de Jesus Cristo de Nazaré. Que o coração dessas pessoas sejam repleto de alegria. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa tomar conta de cada vida, meu Pai. Em nome do teu Filho Jesus, o nosso único mediador entre a terra e o céu, entre os homens e todo o mundo. É o Senhor Jesus. É o único, suficiente, redentor, salvador, mediador, caminho em tudo na nossa vida. É o pão para quem tem fome, água para quem tem sede, luz para quem está na escuridão. É o Senhor, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Cuida de cada um. Em nome de Jesus, meu Pai, é o que eu oro, peço e te agradeço. Amém. Tomou posse da palavra? Entendeu? Se você entendeu, fala: pastor Hamilton, eu entendi. Eu creio em Jesus como o único suficiente Salvador da minha vida. Já deixa no comentário, compartilha, tá? Que Deus abençoe a sua vida. E você também pode aí, comentar aí o que você achou da palavra. Deus abençoe.